Vitor Belfort. O que é ser um guerreiro? O que está entre o vencer e o perder? Neste ato se encontram frustrações, vitórias, perdas, transformações, desejos e sonhos. O que você fará com tudo isso só depende de você. A trajetória de Vitor Belfort, por trás do campeão de MMA, está repleta de coragem, caminhos tortuosos, obstáculos e vontade de ser um campeão. Encontrou na fé um apoio constante e foi desta forma que foi trilhando sua carreira apoiado no tripé: saúde, trabalho e família. Construiu valores e permaneceu fiel a eles e, desta forma, agradecendo a cada pequena conquista diária, expandiu seu olhar para além do octógono e permitiu que as lições ali aprendidas ultrapassassem a vida profissional. Com equilíbrio, construiu um portfólio, ou cartel, sem pegar atalhos ou se abater frente aos desafios. Um lutador se prepara, se antecipa, cai e levanta sem esquecer seu objetivo e sua fé. Quem é você? O que move a sua vida? Quer ser um lutador? Então eu te desafio. Você tem 12 minutos para descobrir sua força. O início de tudo. Com 19 anos, foi considerado o mais jovem lutador a vencer no UFC. Colecionando títulos em diversas modalidades, antes de chegar ao MMA, Vitor construiu um cartel, portfólio de um lutador, de respeito e orgulha-se igualmente de suas vitórias e derrotas. Com uma ideia de família bem estruturada, Vitor teceu seus valores frente aos obstáculos diante da separação dos pais, quando ainda era muito novo. A soma disso, com a incapacidade do mesmo de controlar e mediar a situação, resultou em momentos difíceis para Vitor e sua irmã, 3 anos mais velha, Priscila. Tendo o esporte como válvula de escape e a escola como inimiga, foi convidado a se retirar repetidas vezes. Com o diagnóstico de hiperatividade, enfrentava dificuldades em manter a atenção, permanecer sentado em sala e seguir instruções. O divórcio dos pais estava se manifestando em forma de sintomas. Com ajuda psicológica, passou a encontrar na terapia um espaço para falar abertamente e, recebendo amor do lado materno e pulso firme do paterno, foi se moldando diante das dificuldades e descobrindo seus valores. A raiz brasileira do MMA. O MMA ganhou visibilidade em 1993 nos Estados Unidos com a criação do UFC. Porém, pouca gente sabe de sua raiz brasileira. O escocês George Gracie imigrou para o Brasil no início do século XIX. Em 1901, seu neto Gastão Gracie tornou-se amigo do japonês Mitsuo Maeda, que passou a ensinar artes marciais a seus filhos. O primogênito Carlos mudou-se para o Rio de Janeiro em 1925 e abriu a primeira academia Gracie. Junto com seu irmão Hélio, foram adaptando técnicas e intensificando o combate no chão, nascendo o Brazilian Jiu-Jitsu. Aos poucos, foram quebrando as regras rígidas das artes marciais orientais. A família Gracie abriu caminho para o MMA. A falta de regras o intitulou como vale-tudo e logo passou a ser mal visto pela sociedade. A conscientização da necessidade de limites tornou-se urgente. O cartel da vida. A paciência foi uma conquista nada fácil para um garoto com hiperatividade. As derrotas, vitórias e empates fizeram parte da trajetória, posto que nenhum cartel é invicto. As frustrações são essenciais para que o caminho proporcione o crescimento e a maturidade tão importantes na jornada da vida. Quantas lutas e pessoas evitamos pela falta de paciência? Quantas outras poderiam fazer parte do nosso cartel? Não colocar muitas expectativas nos resultados é essencial para manter o equilíbrio frente às dificuldades. Por isso, treinar a mente com a mesma intensidade que se treina o corpo é a chave para encontrar coerência, paciência e gratidão. Enxergar uma luta com a sensação de vida ou morte gera um grau de tensão prejudicial ao atleta. Entender que a vida é feita de inúmeras lutas e que fracassar é aceitável tira o peso injusto da perfeição.
Isso não significa negligenciar a oportunidade. Dê 100% de você, porém, aceite quando o seu melhor não for o suficiente em determinado momento. A rotina e a naturalidade são nossas amigas. Com paciência, treino e regularidade, os momentos de destaque tornam-se parte do nosso dia a dia ao estarmos preparados para eles. Não há atalho para o sucesso. Ele deve ser construído, analisando o percurso e cuidando dos resultados. Trabalho além do octógono. Além de entrar no octógono como protagonista, Vitor, com a ajuda de sua esposa Joana Prado, gerencia novos atletas brasileiros, custeando seus treinos e demais gastos em Las Vegas. O pai do lutador o auxilia como sócio da empresa Invita, a localizar novos talentos, além de acompanhar na construção da primeira academia da Rede Belfort. Vitor acredita que diversificar seja necessário em meio à sociedade competitiva em que vivemos. Com isso em mente, investiu em uma marca própria de roupa esportiva e vem trazendo pessoas com a mesma visão que a sua para enfrentar a nova jornada. Além de seu pai, Vitor trabalha com seu primo Pedro e com sua esposa Joana. Considera importante trabalhar com familiares, já que conta com a fidelidade e descrição dos mesmos e é com eles que compartilha planos e projetos. Aprendizados. A persistência e o incentivo lhe foi passado pelos pais, que sempre encorajaram a perseguir seus sonhos e se dedicar para tal. Porém, a organização teve que ser conquistada ao longo dos anos. Vitor descreve sua infância e adolescência sem muitas rotinas e regras bem delimitadas. Como consequência, o hábito da organização nunca esteve presente. Foi apenas depois de casado, com a ajuda de sua esposa, que passou a organizar sua vida em todos os aspectos. Isto foi essencial para otimizar seu tempo e planejar suas ações, principalmente no mundo corporativo. Organizar suas finanças tornou-se o ponto-chave para prosperar seus investimentos. MMA, esporte marginalizado. O MMA enfrentou árdua batalha contra o preconceito. Isso porque, durante anos, notícias como o envolvimento de atletas em brigas manchavam o esporte. Hoje, ele é o segundo mais popular do Brasil, perdendo apenas para o futebol. O esforço individual de fazer a diferença foi finalmente recompensado. Vitor tenta passar aos atletas que gerenciam seus próprios valores os mesmos que o fizeram construir seu cartel de sucesso. Determinação. Levante, não importa quantas vezes caia. Dedicação. Faça com amor o que se propôs a fazer. Disciplina. Organize-se interna e externamente a fim de chegar ao objetivo que traçou. Direção. Não desvie do foco e nem pegue atalhos. Aceite que levará tempo até conquistar seu sonho. Desejo. Mantenha a chama acesa, mesmo sem a certeza dos resultados. Habilidade. Refine suas habilidades com amor, dedicação e paciência. Atitude. Coloque todos os valores em prática de forma que fique confortável, equilibrado e harmônico. Ao invés de pedir, agradeça. É fácil pedir sempre mais, querer sempre o que ainda não temos. Ao falar de fé, agradecer torna-se mais importante. Valorizar o dia a dia, a rotina e os pequenos presentes que a vida proporciona é um passo importante para a felicidade. Entender que nem tudo está em nossas mãos impede que sentimentos de culpa nos alcance. Cheio de altos e baixos, a carreira de Vitor sofreu reviravoltas e retrocedeu alguns passos após o desaparecimento da irmã Priscila, em 2004. Saindo do UFC, passando pelo Pride no Japão e pelo Strikeforce na Inglaterra, apenas em 2007 começou a haver melhora no âmbito profissional. Mesmo em meio às incertezas, se manteve sempre pronto para lutar, independentemente do tempo de preparação. O mesmo acontece na vida do atleta. Quando estamos preparados, não há nervosismo ou desespero. Kutman.
É importante o ser humano ter um conselheiro. Pode ser o pai, um irmão ou um amigo, não importa. Porém, é necessário um apoio em tempos difíceis e um olhar de fora da situação para enxergar o que as personagens, muitas vezes, não conseguem ver. Para Victor, o missionário Dan Duke apareceu em sua vida com esse propósito em um momento ruim em seu casamento, somado à falta de conclusão do desaparecimento da irmã e das frustrações profissionais. Dan passou a ser seu cutman, o responsável por estancar cortes e amenizar ferimentos de forma rápida dentro do octógono da vida privada. Um bom conselheiro não apenas fala, mas age de forma a ser um exemplo para nossas ações. Olhar internamente. Os comportamentos exagerados, as atitudes irresponsáveis e muitas vezes fora da lei, nada mais são do que a externalização de angústias internas. Roer unha, brigas na rua e fugir de casa pode conter uma infinidade de questões familiares mal resolvidas que, para uma criança, é mais do que suficiente para desestabilizar as emoções. Olhar para a causa do problema e entendê-lo o torna um conhecido desagradável que devemos aprender a lidar. Manter oculto para nós mesmos o causador de tanta dor apenas o fortalece ao não encontrar resistências. A ajuda profissional é, em muitos casos, necessária para o entendimento das próprias emoções e a construção de uma barreira de fortalecimento ao fornecer armas para lidar com os problemas. Fazer parte do sistema. Boas ideias surgem a todo instante, e muitas vezes uma mesma ideia é compartilhada por várias pessoas ao redor do mundo. Porém, colocá-la em prática é o diferencial. Enxergar de forma antecipada a solução para um problema nos coloca em uma posição privilegiada. Saber executá-la meticulosamente é essencial para que esta se torne de fato algo concreto. Ser um visionário requer paciência, organização e persistência. Saber passar as suas ideias é vital no momento de apresentá-la como um grande negócio. A persistência sempre esteve ao lado de Victor, que embarcou em uma jornada nada fácil para os Estados Unidos junto com seu treinador Carson Gracie. Lá, empenhou-se em conseguir alunos para a nova academia enquanto esta servia como sua casa. Não desistiu frente às dificuldades financeiras e, como recompensa, as oportunidades começaram a surgir. Conheceu o produtor de cinema Jon Peters, que decidiu investir na carreira de Victor como astro de filmes de ação. A saída, que de início resolvia seus problemas financeiros, passou a ir de encontro com seus valores e sonhos. Assim como no octógono, é preciso saber a hora de mudar de estratégia, ver o que está funcionando e o que não está. É preciso ficar alerta às oportunidades e caminhar de acordo com suas metas e valores. Por fim, permaneceu fiel a Carson e voltou para a academia. A temporada nos Estados Unidos durou 3 anos. Victor voltou para o Brasil quando o MMA começou a crescer. Neste mesmo período, cortou relações com Carson. Com o objetivo de evoluir como lutador e melhorar a imagem do MMA, Victor, com a ajuda da família, criou um projeto social na Cruzada de São Sebastião. Ele e outros lutadores ministravam aulas gratuitas de luta dentro do colégio público. Um momento de reflexão. Ao lesionar a coluna em 1997, Victor ficou impossibilitado de lutar pelo período de 1 ano. Esta pausa permitiu sua aproximação com a fé ao mesmo tempo em que surgiram questionamentos internos abafados há anos. Como resultado, terminou um relacionamento sem futuro e voltou a focar no seu objetivo: ser feliz. Para alcançar a vitória, se levantar da queda é essencial. Porém, para sua recuperação é preciso passar por 3 etapas. 1. Ficar no chão. É necessário absorver o impacto da queda, e isso vale para os problemas que enfrentamos na vida. Seja breve, pois esse tempo não pode ser longo o suficiente para criar raízes. 2. Sentar e tomar fôlego. É a hora de se fortalecer, escolher reagir e não se entregar ao sofrimento. 3.
escolher uma direção e caminhar. Agir é o mais importante neste momento, mesmo sem ter muita clareza de suas decisões. Aqui, a intuição é a arma secreta. O poder de um coração sincero. Agradecer as oportunidades, as pequenas conquistas, o bem-estar e a saúde torna-se uma fonte de poder. Belfort conta como sua relação com Deus foi crescendo e como orar o fortaleceu. Desta forma, consegue treinar o corpo, a alma e o espírito. Através desse equilíbrio, os obstáculos que possam aparecer serão vistos de outra maneira e encarados de outra forma. Estar preparado para os golpes da vida não significa manter 24 horas alerta. Porém, é quando nos fortalecemos e estamos em paz que as resoluções surgem mais facilmente. Golpe baixo. Os golpes baixos acontecem e isso nada tem a ver com justiça ou merecimento. A família de Vítor sofreu uma terrível perda com o desaparecimento brutal de sua irmã Priscila. Sem um final, o caso permanece como uma ferida aberta para os pais e uma cicatriz dolorosa para o irmão. O sentimento de vingança causado pelo golpe baixo é tão destrutivo quanto a perda em si. O lutador encontrou alívio ao frequentar a igreja e conhecer Dan Duque, missionário que passou a chamar de Cutman. Antes de perdoar, é preciso pedir perdão. Ninguém passa pela vida sem magoar alguém, seja por imaturidade, impaciência ou falta de entendimento. Pequenas, assim como grandes ofensas, devem ser reparadas com o pedido de perdão. Algumas situações nunca serão reparadas, como é o caso do desaparecimento da Priscila. Porém, a angústia interna pode ser abrandada. Deixar o julgamento nas mãos de Deus foi preciso para Vítor poder descansar e seguir o fluxo da vida. Seguir em frente e confiar no destino é essencial para não deixarmos o medo dominar. Influências negativas sempre existirão, porém, não se intimidar frente a elas é preciso para manter a autoconfiança necessária para o sucesso em qualquer profissão. Autossabotagem. Dar espaço para comentários intimidadores é o primeiro passo para a derrota. Porém, se autossabotar, perder mentalmente, mesmo antes do episódio na prática, é certeza do fracasso. Trabalhar a intenção e deixá-la clara inibe possíveis perdas de foco e falta de confiança. O trabalho de excluir da sua vida o que não acrescenta e que muitas vezes te faz mal é árduo. Saber identificar de onde vem inveja e de onde vem respeito e carinho é importante para criar uma atmosfera positiva, essencial para manter o equilíbrio e a autoconfiança. Não ser atingido por provocações é uma tarefa difícil. Alguns comportamentos nos ajudam a, pelo menos, minimizar seus danos. Surpresa. Responder de maneira expressiva quando o oponente menos esperar. Desarme. A gentileza desarma qualquer ofensa. Invisível. Ignore a tentativa de intimidação e ela não mais fará sentido nem para quem produz, nem para quem recebe. Fé. Na jornada de Vítor Belfort, a fé teve papel fundamental em tempos difíceis. Hoje, ele alimenta o relacionamento com Deus diariamente, agradecendo e pedindo conselhos. Conversar com Deus tornou-se um hábito capaz de diminuir a pressão do viver, das responsabilidades e de entender que não se pode controlar tudo. Cultivar a espiritualidade tornou-se necessário para o equilíbrio emocional ao compreender o que realmente importa na vida. A família tornou-se o bem maior e mais precioso de Vítor, que enxerga em meio ao movimentado ambiente com 3 crianças um templo para recarregar as energias. O lutador também utiliza a Bíblia como guia e enxerga os passos de Jesus como um exemplo. Suas amizades são verdadeiras e busca prestar atenção em quem pode conversar e em quem pode, de fato, confiar suas questões mais valiosas. Assim como fez Jesus, procura classificar as pessoas em sua volta. Trabalho. Apesar do convívio, colegas de trabalho não têm acesso a nenhum nível de intimidade, a não ser que se torne um amigo. Conhecidos. Pessoas conhecidas, porém com limites bem definidos no relacionamento. Familiares e amigos.
alto nível de intimidade pelo convívio regular e permanente. Família, esposa e filhos. Merecedora de total confiança, a família possui um convívio diário, direto e verdadeiro. Deus, o que está mais próximo de nós. A analogia com o octógono. Primeiro round. Momento de olhar nos olhos do adversário. Na vida, olhamos para a nossa primeira etapa, para o contexto familiar em que nascemos. Tempos de alegria ou não, para um lutador é o começo de tudo. Nossas escolhas determinarão nossa trajetória. Ao escolher olhar para as dificuldades e enxergar as belezas nos detalhes, nos permitimos encontrar felicidade nas pequenas conquistas e nos hábitos diários. A escolha define o cartel. Luta. Durante o embate, receberá chutes, socos e talvez cairá. Impactos são inevitáveis e são esses momentos que nos fazem crescer, enxergar possibilidades e agir. Desta forma, aprenderá como antecipar os golpes, a desviar deles e, principalmente, como se reerguer quando a queda for inevitável. Ser fiel aos seus valores fará com que o caminho seja tão prazeroso e digno de orgulho quanto a chegada ao objetivo. Intervalo. No pequeno espaço de descanso, recupere-se. Para isso, escolha seu cutman, pois precisamos de apoio nos momentos difíceis. Seja humilde e reconheça. Segundo round. É o momento em que tudo será feito para você desistir. Os desafios se encontram ali, lado a lado, com as dúvidas e possibilidade de ignorar seus valores. Não o faça. Acredite. Não vale a pena. Use a fé para se manter firme. Round final. Momento de cansaço em que se deve calcular se vale a pena mudar de estratégia. Caso não esteja funcionando, mude. Confie nos seus instintos e recomece. Notas finais. Pouco antes de finalizar o livro, Vitor se preparava para a final do TUF, The Ultimate Fighter, que aconteceria no Brasil. Treinando em sua academia na Barra da Tijuca, quebrou um osso da mão, o que impossibilitou sua participação. Isso o fez rever seu conteúdo, colocar em prática as etapas de frustração e derrota, na qual não estava contando. A tristeza apareceu, mesmo com o apoio da família e amigos. Por dias, considerou o evento uma lástima, e, de fato, para ele foi. Porém, também o fez rever seus planos e perceber o quanto era forte e apto para superar dificuldades e voltar com mais garra e vontade. Percebeu que o octógono ainda o fazia feliz e começou a repensar sua possível aposentadoria. Tendo como foco saúde, trabalho e felicidade, decidiu persistir na sua carreira de lutador de MMA por